Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos tratar de alguns tópicos de geometria plana. Me perdoe a voz, não sei porque ela está um pouco irritada, a minha garganta. Enfim, vamos tratar de dois tópicos aqui nesta videoaula. São tópicos que nós já tratamos de outros tópicos, por exemplo, distância entre dois pontos, resolvemos alguns exercícios. Agora estamos falando agora de ponto médio e baricentro, isso focado em geometria analítica. Quando a gente trata de geometria analítica, nós estamos preocupados com as coordenadas cartesianas, tudo bem? Então a gente não está necessariamente preocupado em fazer uma análise geométrica, vamos dizer assim, geométrica plana, espacial, de uma determinada situação. Lógico que haverá situações em que nós vamos trabalhar a área, mas por um conceito diferente, levando-se em conta as coordenadas cartesianas. Existe maneira de se calcular a área de um triângulo aplicando aí uma fórmula usando as coordenadas cartesianas, dado 3 pontos, enfim, nós vamos chegar lá. Isso é tópico para uma próxima oportunidade. Mas nesse momento vamos falar sobre ponto médio e baricentro, lembrando que o ponto médio que nós estamos nos referindo aqui é um segmento que está no plano cartesiano, ok? Se está no plano cartesiano, ele é um ponto que tem coordenadas, ou seja, tem abscissa e ordenada. Vamos trabalhar muito com isso. Então, o ponto médio, eu tenho aqui um segmento AB. Como é que eu faço para achar o ponto médio desse segmento AB? Dado o A, as coordenadas XA e YA, e o ponto B, XB, YB. É muito tranquilo, basta você fazer a média das abscissas. O que é média? Você vai somar XA mais XB e dividir por 2, e aí você encontra a abscissa do ponto médio. E a mesma coisa a gente faz com a ordenada. A gente pega o YA mais o YB, divide por 2 e encontra a ordenada do nosso ponto médio. Então, o M é o XM, YM. Professor, tem como complicar um pouco esse tipo de questão? Pessoal, o conceito em si ele é importantíssimo, mas não vou subestimar um tópico deste, uma vez que a geometria abrange muitos tópicos, ela pode misturar determinados assuntos e pedir o ponto médio. Então você vai ter que andar vários processos para depois aplicar esse conhecimento. Lógico que o ponto médio em si é algo assim bastante tranquilo de se entender. É a média aritmética entre as abscissas e as ordenadas, certo? Pego a média aritmética das abscissas, dos 2 pontos, pego a média aritmética das ordenadas, e aí encontro o meu ponto médio, tudo bem? Um outro tópico interessante é o baricentro, e aí eu acho que muitos que acompanham o canal aqui já ouviu falar sobre baricentro, que é o encontro das medianas, e por isso, olha só, uma coisa leva a outra, ó, ele pode me dar o baricentro e pedir para encontrar um dos pontos desse lado. Por exemplo, o baricentro é tal, e quais são as coordenadas? Entendeu? Dando alguns pontos desses vértices, né? Dando alguns pontos desses vértices, supondo que ele deixe, vamos dizer assim, para ser descoberto um terceiro vértice, ele pode dar o baricentro. Então, não é nada assim engessado. Você tem que pegar que
Achar o baricentro em geometria analítica é você pensar uma figura geométrica no plano cartesiano, como eu estou falando para vocês do ponto médio. Plano cartesiano tem coordenadas, um ponto tem coordenadas, tem a abscissa e a ordenada, que esse conjunto, né, de para-ordenados nós chamamos de coordenadas do ponto, ok? Então, o baricentro, para quem não se lembra, o baricentro é um segmento, né? É um encontro de segmentos num triângulo, né? Que parte do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, ó, baricentro, para eu encontrar o baricentro aqui, eu tive que ter uma seviana especial, né? Que é a mediana, né? Que ela sai do ponto A e vai até o lado oposto, né? Peguei o B, uma outra seviana, vai até o lado oposto no ponto médio. No ponto médio. O cruzamento dessas sevianas, que se chamam medianas, não são especiais porque são medianas, encontra-se num ponto que a gente chama em geometria analítica de ponto G. Poderíamos até interpretar como centro de gravidade do nosso triângulo. É como se você recortasse aí um triângulo, né? A figura de um triângulo, né? E encontrasse aí o encontro, pegasse aí, localizasse o encontro dessas medianas, furasse e segurasse por uma linha. Pode ter certeza que essa figura geométrica, se você fez ela bem feita e traçou as medianas de maneira correta, né? Esse encontro das medianas é o ponto de gravidade, ou seja, o ponto de equilíbrio. Você vai entrar, a figura vai ficar em equilíbrio no espaço, segurado por uma linha. É uma experiência legal. Bom, vamos aplicar aqui de uma maneira bem simples, um exercício só de aplicação, por exemplo, para o ponto médio. No exemplo diz assim: seja A igual a 1 e B e 2, B 1 e 3, C 4 e 1. Na letra A, dê as coordenadas do ponto médio BC. Tá, quero as coordenadas do ponto médio? Beleza. Então, ó, eu sei que minha abscissa do ponto médio vai ser o quê? Não é BC? Vai ser a abscissa do B mais a abscissa do C. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 mais 4 é a média, né? Então, a abscissa do ponto médio vai dar 6 dividido por 2, 3. E a ordenada do ponto médio, eu vou pegar o Y do A, o Y do B, deixa eu ver se eu fiz certo, 1 e 4, B e C, 1 e 4, 1 e, tá certo, 1 e 4, X. E do B, a ordenada do ponto médio vai ser a ordenada de B mais a ordenada de C, dividido por 2. Então, vai ficar a ordenada de B, 3, mais a ordenada de C, 1, dividido por 2. Logo, o Y do ponto médio vai ser 3 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Então, o meu ponto médio, né? Que a gente chama de M, né? Ponto médio, vai ser formado pelas coordenadas 3 e 2, levando-se em consideração os pontos B e C.
dê as coordenadas do baricentro, considerando esses pontos aqui, um triângulo, ok? Lógico que nós não vamos localizá-lo no plano cartesiano nesse sentido, apenas vamos aplicar a fórmula, né? Então, ó, posso fazer assim, ó, mas posso fazer assim, desse jeito aqui, para ficar mais intuitivo aqui, ó. O baricentro G é igual a quê? Vou pegar o x, vou somar tudo. 1 mais 1 mais 4. 1 mais 1 mais 4. E divido por 3. E a ordenada, vou somar os y todos. 2 mais 3 mais 1. É a média aritmética das abscissas e das ordenadas. Então, o meu baricentro ficou assim. 1 mais 1, 2 com 4, 6 dividido por 3, 2. 2 mais 5, 2 mais 3, 5 com 1, 6 dividido por 3, 2. Ó, deu legalzinho, x igual a y, né? É isso. Próximo exemplo, a gente pode estar fazendo. Ele diz que esse ponto é o ponto médio desse segmento aqui, ó. Segmento do ponto médio de A, 2 e menos 3, B, 0 e 5. Aí ele quer saber o valor de quê? De y menos x. Olha como é que ele está querendo aqui outra coisa. Ele não quer nada, ele não quer o ponto médio, ele não quer as coordenadas, porque já tem. Ele não quer somente o valor do x e do y, ele quer o quê? Essa diferença, y menos x. Então nós temos que aplicar o conceito de ponto médio. O que é ponto médio? Ponto médio é o quê? Eu vou pegar... Se isso aqui representa a abscissa, eu vou somar as abscissas e igualar a isso, né? Então, ó, eu vou pegar 2 mais 0, dividir por 2 e igualar a minha abscissa do ponto médio, x mais y. Vamos melhorar isso aqui? 2 mais 0, 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente conclui que x mais y é igual a 1. Vamos pegar aqui as ordenadas dos pontos. Menos 3, né? Menos 3 mais 5... dividido por 2, né? Porque é ponto médio, é a média das ordenadas. Isso tem que ser igual ao meu y que eu tenho aqui do ponto médio, 2y. Menos 3 mais 2 dá 2, mais 5, né? Perdão, menos 3 mais 5 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho que 2y é igual a 1. Lógico, nós temos aqui como achar o y. O y é 1 meio, né? Vamos achar o x. Eu sei que o x mais y é igual a 1. X mais 1 meio é igual a 1. X é igual a 1 menos 1 meio. E aí você faz aquela jogadinha lá, ó. 2 vezes 1, 2 menos 1 dá 1. Então dá 1 meio. Repetindo, 2 vezes 1, 2, mais menos 1 dá 1 meio. Então, o x e o y deu iguais. Então, y menos x que ele quer vai ser, deixa eu ver se houve algum equívoco aqui, menos 3
mais 5 dá 2, dividido por 2 dá 1. Tá perfeito, é isso mesmo. Então vai ficar assim, ó, 1 meio menos 1 meio. Então y menos x é 0, né, pessoal? Tá aí a resposta da questão, uma questão mais um pouco elaborada, né? Que você tem que fazer uma interpretação, que ele deu o ponto médio e deu os pontos relativos a esse ponto médio. E pediu para achar o y menos x. Espero que tenham gostado. Você iria me ajudar muito se você deixasse um like no vídeo, para a gente poder continuar no canal, crescendo e postando cada vez mais questões interessantes. Vamos fazer aqui um apanhado de geometria analítica, porque é um conteúdo que em determinados tópicos exige um pouco do aluno. Então eu quero dar essa moral aí para quem está estudando aí geometria analítica, tem uma certa dificuldade e tal. Vou estar fazendo vários vídeos aí de geometria analítica, do conteúdo completo aí, ok? Até a próxima videoaula. Estamos juntos aí.